conforme pedido em reuniões anteriores, nós vamos falar um pouco sobre segurança de barragens. A gente já tinha abordado esse tema em reuniões anteriores, mas conforme pedidos, nós estamos atendendo, e para isso nós estamos trazendo aqui o engenheiro Arthur, que vai se apresentar, que é um engenheiro especialista. Ele faz muitos trabalhos de acompanhamento de barragens, laudos, planos de segurança de barragens. Então, ele vai fazer uma apresentação, e aí eu pediria para todos, durante a apresentação, que ficassem com os microfones fechados. Se precisar, durante alguma pergunta ou funcionamento, levantar a mão, e todos vão ter a oportunidade de se manifestar e fazer seus questionamentos. Ok? Bom dia, Arthur. Se quiser se apresentar, podemos começar. Ok, bom dia a todos. Vocês me ouvem bem? Sim. Ótimo. Bom, meu nome é Arthur Coelho, eu sou engenheiro civil, mestre e doutor em engenharia civil, especialização em geotecnia, e trabalho com barragens há mais de 10 anos. Já analisei mais de 30 barragens em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas também. Bom, a minha experiência vai ser uma experiência mais concentrada em barragens, segurança de barragens. Eu vou puxar aqui minha apresentação. Deixa eu só ver se preciso um. Deixa eu compartilhar minha tela. Vocês estão conseguindo visualizar? Sim. Sim. Bom, acho que ainda tem uma microfonezinha, talvez o microfone esteja aberto. Mas vamos lá, eu vou então, vai ser uma coisa mais rápida, tá? Não vai ser nada muito demorado, mas a ideia aqui é passar uma visão geral de segurança de barragem e mostrar um pouco de como é que esses projetos são feitos, qual que é a diretriz que se utiliza quando se elabora um projeto de barragem, e também as diretrizes de segurança quando se pensa em operação dessas estruturas, que são fundamentais e extremamente importantes para o desenvolvimento do país. Bom, então, aqui nesse primeiro slide, eu acho importante já destacar essas duas figuras que aqui estão, são figuras que demonstram bem isso que eu acabei de falar. Isso aqui, por exemplo, é a barragem de Paraibuna, um dos diques que compõe o barramento de Paraibuna, de São Paulo, e aqui também uma barragem que é icônica, que é a barragem de Porto Primavera, que é a barragem mais extensa do Brasil, e a gente observa que, claramente, as duas são para geração de energia elétrica. A gente observa o tamanho dessas estruturas, e elas estão operando já há muitos anos e sem qualquer tipo de problema. Enfim, isso aqui é só para dar uma ideia geral de como tem estruturas robustas e grandes no país e que vem operando há muitos anos. Bom, como é que vai ser então essa apresentação? Eu vou fazer uma introdução sobre o tema de segurança de barragens, depois a gente vai falar um pouquinho sobre legislação, vamos falar um pouco mais detalhadamente sobre o PSB, que é o Plano de Segurança de Barragens, e o Plano de Ação de Emergência, que está embutido no Plano de Segurança de Barragens, e vamos falar também sobre o Plano de Contingência dos municípios. E por último, a gente fala um pouco sobre ações emergenciais, casos extremos, o que a gente faz frente a esses casos extremos. Começando pela introdução, bom, primeiro, definições. Né? O que é segurança de barragens? Segurança de barragens é a condição que visa manter a integridade estrutural do barramento, tanto para fins de operação, como para fins de projeto de operação, e, obviamente, pensando em preservação da vida, da saúde, da propriedade
e do meio ambiente. Isso aqui é uma definição que está na Agência Nacional de Águas e Saneamento, e é o que se utiliza na prática também. Então, barragem segura é uma barragem bem cuidada, quer dizer, bom projeto, boa operação e boa manutenção. É isso que caracteriza uma barragem segura. Não adianta ter não adianta ter bom projeto e não ter boa operação e boa manutenção. Se um falhar, o contexto final fica comprometido. Então, precisa ter sempre os três funcionando ao mesmo tempo. Bom projeto, boa operação e boa manutenção. Agora, quem garante a segurança de barragem? E como? Quem garante é o empreendedor. Ele é o responsável por garantir a segurança do barramento. De que maneira ele faz isso? Inspeções periódicas, isso está previsto em legislação, a gente vai ver. Monitoramento periódico, ou seja, instrumentação. O barramento tem instrumentos que permitem a identificação de anomalias. Revisão periódica do plano de segurança de barragens, que é o que a gente vai tratar um pouco melhor mais à frente. Aqui, para dar um contexto geral, a quantidade de barragens que a gente tem cadastradas no Brasil, certamente tem um pouco mais que isso, mas isso aqui já dá uma boa visão de quantas estruturas a gente tem espalhadas pelo país. Esse primeiro gráfico, por exemplo, o que está em vermelho, são barragens que são utilizadas para abastecimento humano. Em verde, para regularização de vazão. Então, observem a quantidade de barramentos espalhados pelo país. Aqui nesse gráfico que eu estou apontando agora, a gente tem em amarelo dessedentação animal e azul irrigação. Então, olha a quantidade de barragens com essa finalidade. Aqui do lado está uma classificação por uso: agricultura, uso industrial, paisagismo. Agricultura é azul, uso industrial vermelho, paisagismo é o verde e amarelo é recreação. Então, mais uma vez, a gente vê uma quantidade bastante expressiva. Aqui embaixo a gente tem hidrelétricas apenas, e aqui onde eu estou apontando agora, a gente observa barragens para contenções de rejeito e também para uso de resíduo, para contenção de resíduo industrial, que é o azul. Vermelho é rejeito, azul é resíduo industrial, e aí a gente tem uma quantidade bem menor. Aqui são alguns exemplos de barragens que estão em operação. A gente está falando de mais ou menos 30 mil barragens em operação atualmente no Brasil. Esse número, obviamente, deve subir à medida que barragens são construídas e também são cadastradas no Sistema Nacional de Segurança de Barragens. Mas a ideia aqui é mostrar que a gente tem barragens de tudo quanto é jeito, de tudo quanto é tipo: barragem de concreto, barragem de terra, barragem de contenção de rejeito, barragem de concreto compactado a rolo, por exemplo. Tem barragem com face de concreto, mas com corpo de terra. Então a gente tem muitas opções de barragem em arco, muitos projetos, uma gama muito grande, uma diversidade muito grande de projetos que estão em operação e que apresentam excelentes condições de segurança. Agora, acho que esse slide traça um panorama geral de como que os projetos são pensados e construídos e também operados. Isso aqui são camadas de segurança em projetos de barragem brasileiros. Tá? Então, como é que a gente começa aqui primeiro com projetistas experientes? Tá? Então, isso aqui é sempre importante frisar. Então, você tem projetistas experientes, gente com mais de 10 anos fazendo projeto, gente com 20, 30, 40 anos de experiência fazendo projeto e pensando também em segurança. Essa é uma primeira camada,
e precisa ser respeitada em projetos dessa natureza. Depois a gente tem uma camada de proteção que é o que a gente chama de design review, que é uma revisão de projeto. Então, além de eu ter um projetista experiente, eu tenho uma revisão desse projeto feito por outros projetistas para poder ver, perceber se há alguma coisa que pode ser utilizada ou corrigida. Depois a gente tem uma camada que é a camada interessante, né? Reunião. Perdão, acho que alguém está falando. Então a gente tem uma terceira camada que é o acompanhamento técnico de obra. Então, durante a construção, a gente tem um acompanhamento técnico para verificar se o projeto está sendo seguido. Depois a gente tem uma quarta camada que é um projeto as-built. Depois que eu executo a obra, eu preciso verificar como que ela foi construída e documentar isso. Então, isso é mais uma camada de proteção. Posteriormente, a gente tem uma camada que envolve já a alteração do barramento, o início da operação e a operação em si, que são as inspeções periódicas e instrumentação e monitoramento. Então, isso aqui, nessa camada, a gente observa possíveis anomalias no desempenho da barragem, a gente tem instrumentação para auxiliar esse tipo de identificação, assim como as inspeções visuais, que são obrigatórias e periódicas. Se, por acaso, uma anomalia for observada, a gente tem ações de remediação pré-estabelecidas, que serão colocadas em prática. E isso tudo, obviamente, está envolvido por ações de emergência, caso a remediação não seja viável. A gente tem, então, ações emergenciais e até, possivelmente, ações contingenciais, que a gente vai falar um pouco melhor mais à frente, mas que, digamos, fecha aqui um pacote de camadas de proteção, de segurança em projetos de barragens brasileiras. E aqui do lado, acho importante frisar que o histórico dos barramentos brasileiros, quando a gente pensa em falhas catastróficas, ou seja, rupturas de grandes barragens, e aqui é importante frisar convencionais, que são barragens convencionais, então as barragens para contenções de água. Nós não estamos falando aqui de barragens de rejeitos, como Mariana e Brumadinho, como os casos de Mariana e Brumadinho, são barragens que tiveram, hoje em dia a coisa está diferente, mas tiveram um processo, um projeto de construção muito diferente do que eu acabei de mostrar. O que eu acabei de mostrar em termos de camada de segurança vale para as barragens convencionais, não à toa. Essas barragens têm um baixo histórico de falhas catastróficas, muito baixo mesmo, e quando eu falo de barragens convencionais, então estou falando de Pedreira e Duas Pontes, barragens convencionais. Então, levantamentos feitos em 2023, por exemplo, mostram que a probabilidade máxima de falha é da ordem de aproximadamente 0,1% para grandes barragens. Então, quer dizer, a probabilidade de uma barragem falhar catastroficamente é extremamente baixa, e isso é comprovado por dados. Então, qual que é a conclusão que a gente chega? Barragens convencionais brasileiras são confiáveis quando a gente tem essas camadas respeitadas. Então, esse é o ponto. E essas camadas, elas vêm sendo respeitadas ao longo dos projetos de Pedreira e Duas Pontes. Basta a gente observar as informações disponíveis e, eventualmente, pode pedir um pouco mais de detalhes se não estiver satisfeito, mas elas vêm seguindo esse ritmo clássico e importante de segurança.
Agora vamos falar um pouquinho de legislação, só para vocês verem, para a gente, né, quem nunca viu nunca entrou nesse tema, né? A gente, aqui, nessa primeira parte, a gente observa como é que é construído a legislação, como é que ela vem sendo construída ao longo dos anos. A gente tem o Conselho Nacional de Recursos Hídricos, que responde ao Congresso Nacional. O Conselho Nacional é responsável por criar resoluções que dão diretrizes para os órgãos fiscalizadores, tanto a nível federal como estadual e municipal. A partir dessas resoluções, a gente tem fiscalização, cadastramento, classificação de barragens. Os empreendedores precisam cumprir essa fiscalização, toda essa legislação. Para vocês terem uma ideia, a gente tem atualmente 173 legislações relacionadas a segurança de barragem. É muita coisa. Tem muita regra, são muitos pormenores que o empreendedor precisa seguir para poder manter, para construir, projetar, construir e manter operando um barramento. Fundamentalmente, a gente tem a Lei 2.334, que formulou a Política Nacional de Segurança de Barragens. Ela foi complementada em 2020 pela 14.066, e a gente tem as resoluções clássicas do Conselho Nacional de Recursos Hídricos, a 144 e a 223. Só que isso aqui são as fundamentais, tem muita legislação voltada para isso. Obviamente, cada estado tem, às vezes, uma legislação específica, enfim, e aí você tem diversas segmentações. Mas o que eu acho importante chamar a atenção é que a nossa legislação é muito grande relacionada à segurança de barragens, e a gente tem robustez nela. Então, critérios, por exemplo, para enquadramento de uma barragem na Política Nacional de Segurança. Então, não é toda a barragem que entra na política, tem alguns critérios que a gente precisa acrescentar para poder, que a gente precisa ter, né, para poder incluir. Então, o primeiro critério, capacidade total do reservatório tem que ser maior que 3 milhões de metros cúbicos. O reservatório, quer dizer, precisa ter um desses critérios, tá, apenas, não precisa cumprir todos, senão um critério apenas. Então, reservatório que contenha resíduos perigosos, por exemplo, categoria de risco considerada alta, dano potencial associado médio ou alto, e altura da barragem, altura do maciço, maior que 15 metros. Então, esses são os critérios. Se tiver um deles, a barragem entra na política e precisa cumprir toda a legislação. Conclusão, então. A legislação brasileira é robusta e moderna. A Política Nacional nasceu em 2010 e vem sendo atualizada desde então. Apresenta diversos instrumentos de fiscalização e controle, já de alguns. O principal deles é o Plano de Segurança de Barragem, e ela está em constante evolução. Vamos falar agora um pouquinho mais sobre o PSB, PAI e Plano de Contingência. O que é o Plano de Segurança da Barragem? Primeira coisa, esse plano de segurança precisa estar pronto antes do preenchimento do reservatório. Ele é composto de 6 volumes. O primeiro volume, a gente faz uma caracterização de informações gerais. Então, se caracteriza o empreendimento, se tem características técnicas, coloca ali projeto as-built e as-is da barragem, quer dizer, como foi construído, como é que a barragem está no momento. Classificação da barragem, estrutura organizacional e qualificação técnica dos profissionais que vão acompanhar a segurança da barragem, tudo isso no volume 1. Volume 2 fica com a documentação técnica do empreendimento, todo o memorial técnico do empreendimento. Então, compilação de materiais existentes, projeto existe propriamente dito, não só a caracterização, né?
a avaliação da segurança quanto à ruptura geotécnica e a avaliação da segurança quanto o transbordamento, eventual transbordamento da barragem. Então, isso é feito aqui, fica armazenado aqui no volume 2. O volume 3, a gente tem os planos e procedimentos, então regra operacional do vertedor, que são os dispositivos de descarga, planejamento das manutenções, plano de monitoramento, de instrumentação, planejamento das inspeções. Isso aqui, gente, é lei, isso aqui é obrigatório, tem que ter. Volume 4, registros e controles. Aqui ficam todos os registros e controles que são feitos da vida da barragem. Volume 5, revisão periódica de segurança. Então, tudo isso que eu acabei de falar, todos esses volumes, mais o volume 6, que eu vou mostrar já, que é o plano de ação de emergência, tudo precisa ser revisado. Então, essa revisão acontece periodicamente, depende da classificação da barragem, e fica contido no volume 5. O volume 6 é o plano de ação de emergência, que eu acho que é talvez muitas vezes o protagonista no plano de segurança. E o que ele tem? Né? Ele informa, a gente tem as informações gerais da barragem também aqui. A gente tem detecção, avaliação e classificação de cenários de emergência, procedimentos preventivos e corretivos a serem adotados, se houver uma situação adversa ou emergencial, vamos falar disso mais à frente, procedimentos de notificação e alerta, responsabilidades gerais, ou seja, quem é responsável por cada ação frente a um evento adverso ou emergencial, estudos de dam break, ou seja, estudos de ruptura da barragem, isso tudo tem que estar contido de alguma forma no plano de ação de emergência. Agora, um pouquinho de plano de contingência, tá? Isso aqui, obviamente, nós vamos esgotar o assunto, mas é para dar uma visão geral aqui. Então, falamos um pouco sobre o plano de ação de emergência, PAI. Agora, plano de contingência. O plano de contingência, ele é uma coisa mais geral, é um conjunto de procedimentos que são seguidos frente ao desastre. Que desastre? Pode ser um desastre natural, por exemplo, uma chuva intensa que provocou deslizamentos no município, ou uma cheia provocada também por chuva intensa, ou pode ser um desastre provocado por ação antrópica, por ação do homem. Então, por exemplo, a ruptura de uma barragem seria um evento desses. Então, não importa qual que é a natureza, importa que precisa ter um conjunto de procedimentos para lidar com isso. Então, a responsabilidade de elaboração do plano de contingência ele é do município. E, como eu falei, é o plano mais abrangente do PAI. É uma coisa que envolve a extrapolação de eventos para a cidade toda. Não fica contida só no barramento. E a gente vai ver daqui a pouco como é que é a relação do PAI com o plano de contingência. Então, como é que a gente regra elabora um plano de contingência? Então, são basicamente 7 etapas. A Defesa Civil, que é responsável por fazer a elaboração do plano de contingência, ela precisa, em primeiro lugar, identificar os cenários de risco. Então, quais são os cenários de risco do município? Deslizamento, inundações, colapsos estruturais de barragem, colapso de edifícios, viadutos, então tudo isso é pensado. Você faz uma estimativa da probabilidade de ocorrer esses desastres. Você estima o impacto desses desastres e aí você faz um cruzamento entre a probabilidade de ocorrência e os impactos. Você combina as duas coisas e faz a elaboração de mapas de risco. Tá? Depois da elaboração dos mapas de risco, a gente faz o estabelecimento de rotas de fuga, pontos de encontro, alertas, como é que vai ser, né,
o alerta, abrigos temporários, protocolos de resposta, por aí vai. Posteriormente, tem estabelecimento de ações de socorro e assistência às vítimas para casos extremos. E, por último, definição das ações para restabelecer os serviços essenciais. Então, 7 passos para elaborar um plano de contingência. Claro que isso aqui está resumido, mas essa é a ideia geral. E lembrando que isso aqui está sempre sendo pensado a nível municipal. Então, a relação é mais ou menos assim. A gente tem um plano de ação de emergência que é local, pensado para a barragem. Então, atua na barragem, responde a riscos iminentes e pensa em evacuações e alertas caso ocorra uma emergência, algo catastrófico na barragem. Se ocorrer algo dessa natureza, catastrófica, isso extrapola para a cidade. E aí a gente tem a atuação do plano de contingência. O plano de contingência atua na cidade, ele é ativado quando os impactos extrapolam a barragem, e a gente tem, então, abrigo, socorro, logística, coordenação geral e etc., porque a dimensão ganhou um vulto maior. Né? Então, a gente precisa tratar de forma diferente. Agora, um exemplo de ações emergenciais. Caso de uma ruptura. Tá? O que a gente faz? Uma ruptura de barragem. Então, a gente tem uma ameaça extrema. Importante frisar, o barramento é dimensionado para todas as possibilidades de cheias já registradas. Então, a gente captura toda essa informação para poder dimensionar o barramento. Às vezes, se por acaso ocorre uma chuva extrema que nunca foi observada, uma coisa nunca observada. Então, a gente tem, a gente tem uma atuação no barramento, cheias no barramento, e aí a gente tem 2 possibilidades: situações adversas e situações emergenciais. Situações adversas a gente trata em função do nível de resposta 0 e 1. Então, dependendo do tipo, do nível da situação adversa, a gente classifica como nível de resposta 0, ou seja, não precisa fazer nada, é um nível de perigo normal, ou a gente trata como nível de resposta 1. Então, a situação, nesse caso aqui, não compromete totalmente a segurança da barragem no curto prazo, mas a gente tem que ter um nível de controle, de monitoramento. Tá? Agora, pode ocorrer uma situação emergencial. Se ocorrer uma situação emergencial, a gente classifica em nível de resposta 2 ou 3. Então, aí a gente tem que classificar. O nível de resposta 2, a gente pode ter a evacuação da zona de alto salvamento, que é as AIS, que é uma zona mais próxima da barragem, que é afetada no caso de uma ruptura da barragem. Essa zona, ela, em geral, é definida com os 30 minutos iniciais da mancha de inundação, caso a ruptura ocorra. Então, essa zona de alto salvamento é a zona onde, em teoria, o poder público não consegue chegar a tempo de evacuar. Então, as pessoas precisam sair das suas casas sozinhas, seguindo simulados de emergência que serão feitos, certamente, com a Defesa Civil daquele município. Tá? Então, a evacuação das áreas pode acontecer nesse nível de resposta, caso a anomalia que foi observada evolua. Mas isso não é obrigatório. No nível de resposta 3, a evacuação das áreas é obrigatória, porque aqui a gente entende que a anomalia observada na barragem é uma anomalia grave, que põe em risco o barramento. Então, a gente
de fato, aciona o sistema de alerta e alarme obrigatoriamente. Então, só para vocês terem uma ideia de como é que isso é tratado, e já é planejado, já é pensado. Nós estamos falando de uma situação aqui que venceu todas aquelas camadas que eu mostrei anteriormente, né, aquelas camadas de segurança do projeto, e a gente chegou numa situação de calamidade extrema. Mesmo nessa situação, a gente tem planos de resposta para isso, que é o que está sendo mostrado aqui de forma até um pouco mais qualitativa, mas tem todo um detalhamento disso no plano de ação de emergência. Então, resumindo tudo, simplificado de ações frente a uma ruptura, é esse que aqui está. A gente tem um acionamento de sirenes, se a gente tiver no nível de resposta 2 ou 3, e aí uma coisa muito importante, barragens convencionais não rompem sem aviso. Isso é muito importante frisar, porque é diferente das barragens de rejeito, que podem romper sem aviso. O caso de Mariana e Brumadinho é um caso que está totalmente fora do que a gente está falando aqui. Mariana e Brumadinho, barragens construídas com rejeitos e, de uma certa forma, que é aquele tipo de construção que foi feita lá em Mariana e Brumadinho, podem romper sem aviso. Isso realmente é um problema. Não é o caso de barragens convencionais. Essas barragens nunca romperam sem aviso. Sempre tem um aviso. Qual é o aviso? A anomalia. Ela é observada, ela é detectada com instrumentação. Isso permite que a gente tenha tempos para poder fazer a evacuação das áreas. Porque aqueles 30 minutos lá que a gente coloca a área de autossalvamento, aquilo ali não está levando em consideração esse tempo de aviso que a anomalia nos dá. Aquilo ali aqueles 30 minutos logo após a ruptura. Ou seja, a gente está levando em consideração nessa situação que, quando define as áreas, que a ruptura aconteceu imediatamente. Então, quer dizer, é uma situação mais crítica ainda, que não é o caso. A gente vai ter tempo, porque a anomalia vai nos avisar. É igual um prédio. O prédio começa a apresentar, quando ele vai romper, né, o prédio quando vai cair, ele apresenta fituras, ele dá sinais de que a coisa vai acontecer. Então, na evacuação das áreas, a gente tem a comunidade vai fazer essa evacuação conforme estimulados, junto com o PCI. Então, isso aqui é feito treinado, rotas de fuga são planejadas, pontos de encontro são planejados. Isso tudo vai ser, no caso de Pedro e 2 pontos, pensado